Queria convidá-los para abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Wilson, hoje é dia dos professores, não é? Parabéns, parabéns, parabéns a todos os professores que estão aqui. Isso. Sueli, Solange, Celci. João, que pastor é professor a vida toda, não é não? Então, Carol, professora, Thomas, todos nós. Karina também, professora, é verdade, lembro. Queria então que vocês abrissem comigo Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35, página 965. Vocês estão comigo lá? Mateus 9, 35, página 965. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ler juntos o versículo 35? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus era um professor. A principal atividade de seu ministério era a atividade do ensino. A pregação, o ensino, a cura, a libertação, sempre fizeram parte da agenda de Jesus. Se você ler os 4 evangelhos, você vai encontrar Jesus fazendo 6 coisas, fundamentalmente. Praticamente a gente não o vê, senão fazendo uma dessas 6 coisas. Às vezes encontramos Jesus dormindo, orando, comendo, pregando e ensinando, curando e libertando pessoas. Essas são as atividades de Jesus. Essas são as coisas que resumem e que sintetizam a sua vida. E como professor, eu gostaria de explorar hoje, Djalma, a figura de Jesus enquanto professor, enquanto mestre. E não um mestre comum, um mestre qualquer, um mestre de todos os mestres. Que características a gente vê no ensino de Jesus? A primeira característica que eu percebo é a simplicidade. Ele é um professor muito simples. Ele não é um professor cheio de pompas e galas, como alguns professores que eu conheci na minha vida, marcados por uma circunstância, por vestes distintivas, como era comum que os sacerdotes vestissem, os escribas, os fariseus com suas franjas e filactérios. Não, Jesus se vestia como qualquer pessoa, Pedro. Tanto é verdade que quando Pedro quis dizer àquela tropa que vinha ao Getsêmani para prendê-lo quem ele era, não deu para ele dizer a roupa com que Jesus estava. Porque se Jesus tivesse qualquer roupa distintiva, ele poderia dizer à tropa: olha, Jesus é aquele que está vestido desta ou daquela maneira. Ele precisou se valer do sinal do beijo. Aquele que eu beijar, esse é Jesus. E era por isso, para poder identificá-lo, porque ele era um professor muito simples. Vestido, falado. Eu gosto da descrição de Isaías,
que olhando para ele, nada por ele daríamos. É mais ou menos isso que Isaías fala do servo, a ideia do servo sofredor de Jeremias, e que aparece em Isaías também, é que olhando para ele, você não saberia quem era. E eu até imagino isso, que eu sempre tive esse sonho. Marcão, João vão lembrar aqui do túnel do tempo. Vocês lembram do túnel do tempo? Vocês lembram daquele seriado, Túnel do Tempo? A minha vida toda eu queria entrar no túnel do tempo e aparecer lá no tempo de Jesus, para encontrar Jesus, anonimamente, mas chegar lá na Galileia ou lá em Jerusalém e vê-lo. E sabe o que é que eu acho? Sabe o que é que eu acho? É que eu ia me decepcionar. Sim, João, eu acho que eu ia olhar para ele e ia dizer: esse baixinho aí, esse baixinho aí é que é Jesus. Eu o tempo todo fiz ideias, porque a nossa imaginação foi muito alimentada por Hollywood, não é? De como é Jesus. Mas Jesus era uma pessoa muito simples, sem qualquer... E o ensino dele era muito simples. Você vê, o ensino de Paulo é muito mais complicado que o de Jesus. O ensino de Jesus é: olhem as flores do campo, olhem as aves dos céus, olhem para a semente da mostarda. Essas são as figuras que Jesus utiliza. Ou mesmo quando ele repreende Jerusalém, ele diz apenas: ai de vós, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria colocar debaixo das minhas asas como uma galinha junto aos seus pintinhos. Vejam que figura muito comum, talvez hoje não seja, mas para quem já passou dos 40, como eu, ainda lembra de uma época em que as pessoas tinham galinhas no quintal de casa. Lembra disso, Djalma? Marcão, lá a gente viu, no IPSEP era a coisa mais comum do mundo, as pessoas criarem galo, galinha no quintal de casa. Aí Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria que você ficasse debaixo das minhas asas, como as galinhas juntam seus pintinhos. Ou seja, o ensino de Jesus é uma mensagem simples, através de figuras simples. Ele não faz elaborações como a de São Paulo, que utiliza, por exemplo, a armadura do soldado romano, não é? O capacete da salvação, a couraça, tudo isso é muito sofisticado, não cabe no ensino de Jesus. Jesus está falando o tempo todo sobre um pastor que tinha ovelhas e uma delas se perdeu no campo. E ele vai lá à procura da ovelha até que a encontre. O evangelho, seu Si, é muito simples, porque o ensino de Jesus é simples, porque Jesus foi uma pessoa simples, foi um professor simples. Mas a segunda característica do ensino de Jesus é que o ensino dele é para a vida, não é para a cabeça. O ensino de Jesus não é para ser aprendido, decorado, repetido, memorizado, passado para outras pessoas. É ensino para ser vivido. Por isso é que ele diz: aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E choveu, e os ventos sopraram, e os rios transbordaram, e a casa caiu. Porque o que ele tem a dizer não é para ser sabido, é para ser vivido, é para ganhar uma dimensão. E é por isso que as prendas, eu gosto da palavra prenda, eu acho uma palavra bonita, um presente, uma prenda. As prendas do Evangelho não são auferidas, não são alcançadas por aqueles que sabem do Evangelho. Rubens, as prendas do Evangelho só são alcançadas por aqueles que vivem o Evangelho. A alegria, a paz do Evangelho não advém de quem ouve o Evangelho, de quem entende o Evangelho, de quem concorda com o Evangelho. Tudo isso é banal. Eu aprendi, vejam como a gente aprende e saca coisas que eu não tinha sacado ainda. Vejam só, eu aprendi esses dias lendo um texto jurídico o significado da palavra fútil. Eu não sabia. Não é que eu não conhecesse a palavra fútil, é que fútil
é aquilo que não é útil. Eu não tinha feito na minha cabeça a relação entre útil e fútil. Mas é uma mesma origem etimológica. Fútil não é uma coisa irrelevante, é uma coisa cuja existência não se justifica pela utilidade. Então, por exemplo, um adereço que nós utilizamos, um colar, isso é fútil. É fútil no sentido de que não tem uma utilidade prática, é uma beleza. Por exemplo, as pinturas, os quadros, as obras de arte, nesse sentido são fúteis, porque elas existem só para embelezar, só para dar a sensação estética agradável. No ensino de Jesus, nada é fútil, tudo é útil. Tudo é para ser vivido, para ser praticado, para ser encarnado. Aquele caminho que, como eu disse no domingo passado, na minha mensagem, parece um caminho alienígena, é o único caminho que o Evangelho nos oferece. E nós não usufruímos as prendas do Evangelho, porque muito embora conheçamos, compreendamos, entendamos e até concordemos, a gente não vivencia, experimenta, aplica plenamente esse ensino de Jesus. Esse é o convite que Jesus quer nos fazer. Ele quer ser nosso mestre, quer que a gente aprenda com Ele como viver para poder fruir um tesouro que Ele disse que é um tesouro tão maravilhoso, Vivi. Porque os ladrões não escavam nem roubam, a ferrugem não destrói e a traça não corrói. Esse é o tesouro que Jesus quer nos oferecer. Mas para termos acesso a ele, a esse tesouro, é preciso fazer do ensino a nossa vida. Esse é o nosso desafio. Para acessarmos o ensino de Jesus, que é plenamente útil, que é plenamente vivenciável, que é plenamente posto para ser praticado. E quais são as prendas, Marcão, do ensino de Jesus? A primeira delas é a paz. É a paz. É a paz. Jesus queria que nós fôssemos mensageiros da paz, João. João, você lembra o que Jesus recomendou aos 12 e aos 70 que dissessem quando chegassem na casa de qualquer pessoa? Você lembra o que foi que ele recomendou? Paz seja nesta casa. O que Jesus queria, Solange, é que eu levasse a paz comigo. E quando alguém me abrisse a porta, Palha, eu proclamasse: paz seja nesta casa. A gente pode ficar com vergonha de dizer isso, Palha, mas seria lindo se a gente entrasse em qualquer casa, até mesmo no estabelecimento comercial, que você fosse visitar de um cliente seu, e quando ele lhe abrisse a porta para lhe receber no seu escritório, você abrisse a sua boca e dissesse: paz seja em tua vida. E sabe o que é que Jesus disse? Que se aquela pessoa que te recebe for digna da paz, ou seja, for alguém que deseja a paz, que esteja aberta à paz, a tua paz virá sobre aquela casa, a tua paz virá sobre aquela vida, porque a paz vem comigo, eu levo a minha paz. Essa paz está em mim, está em você. Nós somos portadores da paz. Jesus era alguém que levava a paz consigo. Ele levava a paz consigo. Ele encontrava algumas pessoas que às vezes davam uma trauletada nele, como acontece no caso da mulher samaritana. Vocês lembram como é que começa aquele diálogo? E ele pede, como é que começa mesmo? Ele diz: dá para me arrumar um copo d'água, um pouco d'água. E o que é que a mulher diz? Por não, claro, é claro. É isso que ela diz? É não, né? A mulher vinha do shopping center, tinha pagado, ou do banco, tinha pagado umas contas, eu não sei de onde ela vinha, eu sei que ela estava com a macaca. E ela chega para Jesus, sabe o que ela disse? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Sabe como é que a pessoa... Já aconteceu com você? Você chega num lugar assim,
diz bom dia. Bom dia nada, só se for para você. Calma, calma. E como é que Jesus responde a isso? Era meio-dia, era um calor. A mulher estava louca. E ela provavelmente, viu, Wilson, ia pegar água ao meio-dia para não encontrar outras pessoas, porque essa é a pior hora para ir buscar água. Geralmente as mulheres iam buscar água bem cedo, por volta das 6 horas da manhã, quando o sol é mais calmo. E elas iam em procissão cantando até as fontes das águas e voltavam para as suas casas. Era água para cozinhar, era água para o dia. Ela foi buscar água ao meio-dia, provavelmente para evitar os olhares, as falas, os disse-me-disse. Ela achava que não ia ter ninguém no poço. Quando chega no poço, está lá aquele cara. Mas eu acho lindo o que Jesus diz para ela. Jesus responde dizendo: se tu soubesses quem te pede, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e eu te daria água viva para a tua vida toda. E essa água que eu te der vai se tornar em ti uma fonte. Sabe essa fonte? Se eu te der da água que eu tenho, vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Desarmou a mulher, e a mulher vira para ele e diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, nem volte para cá. E pronto, começou por aí. Essa é a voz mansa de Jesus, o amor de Jesus, a paz de Jesus. De onde vem essa paz? Essa paz vem de saber de um Deus bom, amoroso e presente. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é presente. Os meus inimigos não podem me destruir. Eu não estou na mão deles para que eles façam de mim um joguete. Todos os dias, novas janelas e portas se abrem para a minha vida, porque o Senhor vai adiante de mim. Eu tenho paz. Eu não tenho medo nem do que virá amanhã, nem de ser assaltado pelo ontem. Por isso meu coração tem paz. A vontade de Jesus é que sejamos porta-vozes da paz e que o nosso coração esteja em paz. O teu coração está em paz. Ele pode estar. O problema é que a paz que Jesus nos oferece, ela só é alcançada pela vivência do ensino de Jesus. Não pela consciência do ensino de Jesus. Isso me lembra, Thomas, quando eu era adolescente, na década de 80, tinha um negócio que era uma febre nas igrejas da década de 80, que era curso de evangelismo pessoal. Lembra disso, João? Curso de evangelismo pessoal. Toda a igreja tinha um curso intensivo de evangelismo pessoal. Aí sabe o que é que eles faziam? Tiravam os missionários que estavam evangelizando, mandavam vir para cá para treinar jovens para evangelização pessoal. Esses caras faziam 1 curso, 2 cursos, 3 cursos, evangelismo avançado. Sabiam tudo de evangelização, técnicas de abordagem, fala os textos, o caminho da salvação, os 4 pontos do evangelho da salvação e tal, tudo. Evangelizar que é bom. Aí você pergunta: como é aí, vamos fazer e tal? Eu estou dizendo: não, eu ainda não estou preparado, pastor, ainda me sinto meio inseguro. Uma das características mais lindas do Evangelho é que no dia que a gente ouve, a gente pode vivê-lo. Jesus encontrou com um rapaz que estava possesso de espíritos malignos. Eu estou pensando, Thomas, em fazer uma série de mensagens nos domingos sobre o tema possessão demoníaca. O que isso tem a ver? O que a gente vai aprender estudando sobre possessão demoníaca? Isso era outra coisa comum na década de 80, né? As batalhas, os cursos de batalha espiritual. Mas existem espíritos malignos, ou ainda eu poderia chamar de espíritos deste século, que a gente precisa se libertar. Por exemplo, o espírito do medo.
o demônio do apego. E assim por diante. Estudar isso, orar sobre isso e pedir que o Senhor tire isso de dentro de nós. Alguém aqui já teve bicho de pé? Já teve. Já teve bicho de pé? Como é que tira, hein? E não tem um negócio assim para passar, não? Sai com água oxigenada, bicho de pé? Não? Diz que para tirar bicho, você tem que ir lá e extirpá-lo, e é dor, né? E vai saindo lá de dentro, né? É mesmo, cara. Caramba, isso pegava. Poxa, que coisa, hein? Pescava bicho de pé. Depois eu fiquei pensando que bicho de pé não tem nada a ver com ouriço, né? Pisar ouriço, não. É outra coisa, é outro lance, né? Pois é, eu sei que eu acredito que há certos espíritos do século, sabe? Que não batem na gente assim, não. Entranham feito bicho de pé. E para arrancar é tão difícil que a gente acha que vai tirar a gente mesmo. Vai sair a gente mesmo. E aí eu devo fazer uma série de mensagens sobre espíritos deste século, sobre libertação dos espíritos desse século. E eu pelo menos vislumbro 3 espíritos desse século: medo. As pessoas têm medo, vivem ansiosas, inquietas. Apego, essa vontade de conter as coisas, de ter as coisas, de juntar as coisas, de acumular as coisas. E eu vejo esse terrível espírito deste século, que é a ira, essa atitude violenta para com as pessoas. A gente estava conversando aqui antes do culto, como habita em nós um ser violento, que se manifesta principalmente nos terreiros asfaltados. É ou não é? A pessoa entra num carro, quando liga o motor, parece que fica, o bicho já entra, e o cara fica ali, possesso. Porque qualquer coisa que aconteça na estrada, você age de um modo que não agiria em outras condições. Mas não quero falar sobre isso agora. A armadura, né? O Senhor Jesus foi simples, nos deu a prenda da paz, que a gente possa levar a paz, e que essas forças que retiram de nós a paz, de fato se desfaçam. O segundo ensino de Jesus que eu queria compartilhar com vocês é a fé. Jesus nos ensinou a olhar para o futuro com fé, para o presente com fé. A fé e a esperança, que são coisas diferentes. A esperança é um otimismo em relação ao futuro. A fé é uma certeza em relação ao presente e ao futuro. A esperança é um otimismo em relação ao futuro. Fé é uma certeza que diz respeito ao presente e ao futuro também. Jesus queria que nós vivêssemos sob a égide da fé e da esperança. Por isso é que ele diz, olha, os passarinhos ele cuida, os lírios do campo ele cuida. E por que você acha que não vai cuidar de você? Por quê? Por que a gente acha que não vai cuidar da gente? Por que a gente se deixa dominar pela ansiedade, pelo medo, essas primas e irmãs malignas que habitam frequentemente em nós? Para tirar isso tem que desarmar e armar de novo. Por quê? Porque a gente não encarnou a esperança. Eu queria muito pedir a Deus, sabe, gente, eu acho até que a gente precisa de tanto tempo de oração, a gente precisa de tempo para pedir a Deus que instale. Você sabe o que eu penso?
Eu penso que é como se nós tivéssemos que parar para Deus instalar uns programas na gente, sabe como é que é? A gente nunca tem tempo para Deus instalar uns programinhas aí. Fazer uma atualização, fazer um download e botar para rodar uns programas, porque eu acho que alguns programas pararam de rodar na gente. Quando o programa da fé para de rodar, o vírus da ansiedade toma conta. É ou não é? Quando o programa da fé para de proteger a nossa alma, o vírus da ansiedade toma conta. Eu fico impressionado, Solange, como a gente ainda se deixa tomar pela ansiedade. Isso parece aquele jogador. Tem um jogador, que eu me esqueci o nome do cara agora, eu acho que é um jogador da Inglaterra, que sempre faz os dribles do mesmo lado e faz gol, cara. Robin, né? Ele é da Holanda, ele sempre faz o mesmo drible. E todos os adversários caem no mesmo drible e ele faz gol. Eu não sei o que acontece. A ansiedade é a mesma coisa. Ela sempre começa com aquele mesmo papo e dá certo. E eu vou te dizer, Pedro, como é que começa o papo da ansiedade. A ansiedade começa com duas palavras destruidoras. Dedê, será que? Pronto. Eita lasqueira. Quando você deixa a sua alma embarcar no será que, pronto. Esse é o sinal de que o vírus da ansiedade começou a rodar. Será que nada? Certamente o Senhor me conduzirá em vitória, certamente o Senhor está presente na minha vida, certamente Ele me sustentará nas suas mãos, certamente Ele proverá as minhas necessidades, certamente nunca vi um pássaro cair de fome, nunca vi um lírio mal vestido, certamente o Senhor suprirá as minhas necessidades. Lasque-se o será que. Na minha vida não tem espaço para será que. Será que nada? Será que coisa alguma? Certamente. Isso é o que o Senhor quer que a gente viva. O certamente, não o será que. É por isso que os discípulos de Emaús, que Thomas comentou outro dia, estavam tristes. Porque os discípulos de Emaús, quando eles encontram com Jesus na estrada, João, sabe o que eles dizem a Jesus? Porque Jesus faz uma pergunta para eles, aquela pergunta, não sei se você já fez, você está num ônibus e faz uma pergunta só para puxar assunto, para começar, e Jesus faz a seguinte pergunta para os dois irmãos discípulos que estavam indo de Jerusalém para a cidade de Emaús. A pergunta é essa, Palha: do que vindes conversando enquanto caminhas? Essa é ou não é uma pergunta para puxar assunto? Vocês estão falando sobre o quê? Eu estou chegando muito. Aí eles disseram: estamos falando sobre o varão Jesus que foi morto. O que aconteceu? Jesus pergunta. Aí eles perguntam: será que tu és o único que, estando em Jerusalém, não sabes o que vem acontecendo? É exatamente, será que tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabes o que aconteceu com este varão Jesus e tal? Eu disse: o que foi que aconteceu? E eles dizem: olha, nós achávamos. Aí pronto, cara. Veja o conteúdo do coração dos discípulos de Emaús. Karina, os discípulos de Emaús dizem assim: a gente achava, a gente acreditou nele, a gente encheu o coração de esperança, a gente se inflou e tal, e tudo aí, e aí? E como foi? E Jesus perguntando para os caras, e aí mataram o cara. Mataram o rapaz. Aí Jesus pega essa história a partir daí. Ora, mas ele não tinha dito a vocês que assim importava que tudo acontecesse com ele? E os caras, porque os caras estavam rodando na base do quê? Do será que agora, será que perdemos tudo? Será que tudo que acreditamos não vale nada?
Tem uma aluna que chegou para mim terça-feira, ontem de manhã, e disse: professor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu disse: pode fazer. Qual é o sentido da vida? Aí eu disse: o sentido da vida é aquele pelo qual a gente está andando. Se está para lá, o sentido é esse. Se está para cá, o sentido é esse. Você para onde você vai? Então, esse é o sentido da vida. Estou falando sério, professor. Digo: minha amiga, a vida não tem sentido nenhum. Você é que precisa colocar um sentido dentro dela. Ela não vem com sentido. Você acha um sentido e põe dentro dela. Aí a tua vida tem sentido. Se você não achar um sentido para a vida, ela não vem com sentido. Você tem que encontrar o sentido e pôr dentro dela. Aí a tua vida tem sentido. E aí eu voltei para ela e perguntei: qual é o sentido da tua vida? Aí ela disse: não, professor, eu achei que o sentido da vida era igual para todo mundo. Aí eu disse: a vida é uma para cada pessoa. E cada pessoa precisa descobrir o sentido da sua própria vida. Aí ela, não satisfeita, me fez a pergunta: qual foi? E ela virou para mim então e perguntou: então, professor, qual é o sentido da sua vida? Aí eu disse para ela: o sentido da minha vida é viver como meu mestre viveu. O sentido da minha vida é aprender com Jesus e viver como ele viveu. Eu acho que é isso que pode me dar todas as prendas do ensino dele. Que hoje eu lhes digo: é paz, é certeza, segurança, é coragem, é libertação do medo, é ousadia, é confiança, é fé. E em último lugar, a harmonia que vem do amor. Quando a gente vive o ensino de Jesus, a gente alcança a dimensão da harmonia que vem do amor. Existem harmonias que vêm de outras fontes, como afinidades e tal. Mas a harmonia que vem do amor é superior a todas estas outras formas de harmonia. Eu gosto de pensar nos instrumentos de corda, Wilson. A harmonia entre as cordas de um violão, a harmonia entre os instrumentos e os instrumentistas de uma orquestra, vem do fato de que todas as cordas são iguais e todos os instrumentos e instrumentistas são iguais. Mas pode haver harmonia entre diferentes? Pode haver harmonia entre um violino e um trombone? Pode existir coisas tão distintas como um oboé e um bombo, um prato? Por que coisas tão diferentes? Sabe por quê? Porque o oboé não quer ser prato. Porque o bombo não tem inveja do trompete. Cada um é o que é, dá o som que tem e dá lugar ao som do outro. E aceita tudo isso. Só o amor pode nos habilitar para respeitar o outro, deixar o outro ser ele mesmo, deixar ele emitir seus sons, aceitar seus sons, permitir que isso tudo esteja presente, faça sem essa necessidade de transformar o outro em uma cópia de mim, uma miniatura de mim, uma redução de mim. Eu aprendi uma coisa na vida. Quando a gente imita alguém, a gente não consegue ser igual a esse alguém. A gente vira uma caricatura desse alguém. Você sabe qual é a diferença entre uma foto e uma caricatura, Tiane? Uma foto retrata a pessoa. A caricatura exalta seus supostos defeitos. Se o cara tem uma orelha, a caricatura vai ter um orelhão. Se o cara tem uma testa enorme, a caricatura vai ter uma testa imensa. Porque a caricatura é algo que parece
com o caricaturado, mas tem seus defeitos maiores. Todas as vezes que eu vi pastores imitando outros pastores, eu só vi se transformarem em caricaturas desses pastores. Você lembra, né, na época que tinha um monte de Caio Fábios no Brasil, um monte de Augustos Nicodemos por aí, e nós somos da época em que havia muitos Franciscos Leonardos, não é verdade? Quando a gente entrou no seminário, o reverendo Chiquinho era o grande modelo. Eu sabia, com 18 anos, falar fino e grosso feito Chiquinho. Ele mudava do fino para o grosso, eu imitava a voz dele. E durante aproximadamente 15 anos, vejam que absurdo de fascinação que eu tinha pelo Chiquinho. Eu guardei na minha gramática de grego fios da barba branca dele. Eu guardava com carinho, que eu coletei ali da mesa da aula dele após as suas aulas. Era a fascinação que eu tinha por esse puritano chamado Francisco Leonardo. Meus irmãos, a harmonia que vem do amor não é querer ser ninguém, mas aceitar todo mundo, deixando que os sons diferentes apareçam e encontrem seu lugar, tentando ajudar aqueles que se aproximam de nós, o nosso próximo, e respeitando a nós mesmos. Vamos ficar de pé para uma palavra de oração? Há dias que eu sou acometido por uma profunda tristeza decorrente do fato de que me sinto um professor ruim. Porque um bom professor não pode ser reconhecido por suas aulas, mas pelo aprendizado de seus alunos. E aí eu fico me sentindo triste, porque às vezes tendo falado tanto sobre o mesmo, eu mesmo e meus alunos nos encontramos tão distantes de ter aprendido o objeto de minhas lições. O que me consola é o fato de que Jesus, sob esse critério, não foi um bom professor. Olha, Jesus fez um curso intensivo com 12 homens. Foi ou não foi? 3 anos. Quantas horas de aula por dia? Era o dia todo de aula. Foi Jesus que inventou a escola em tempo integral. E essa escola em tempo integral, quem criou foi Jesus de Nazaré. E ele 3 anos ensinando aqueles caras todo dia. Aí é o seguinte: dos 12 alunos mais chegados, um o traiu, Judas. O outro o negou, disse que eu não conheço. O outro, que era o Tomé, disse que só acredito que aquilo que ele prometeu aconteceu. E no frigir dos ovos, no dia da cruz, tinham quantos? Não, tinha Maria, mãe de Jesus, e João. E eu fico pensando, por que João não correu? Eu acho que João não correu, João, porque ele era tão novinho que Maria disse: não, menino, tu não vai não, fica aqui. Não, menino, tu não vai não, tu fica aqui comigo. E aí Jesus disse para ele: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, não é? Não bastasse esse curso de tempo integral de Jesus não ter te dado tão certo assim, as lições que ele deixou escritas, ainda que ele mesmo não tenha escrito, mas que ficaram para nós, também não têm sido aprendidas por nós.
pastores que leem, as ovelhas que ouvem, como todos nós ainda estamos distantes. E distantes de nós as prendas do Evangelho. A paz, a alegria, a fé, a harmonia, tudo isso ainda a serem conquistados por nós. Mas nós não desistimos e Deus não desiste de nós. Nós vamos continuar aqui para aprender esse negócio. Nós queremos todo o Evangelho de Deus em nossas vidas. Nós queremos que o Senhor tenha paciência conosco, que a gente vai aprender e vai crescendo dia após dia, um pouquinho de cada vez. E aí, meus irmãos, o mundo vai conhecer o povo da paz. O mundo vai conhecer o povo da fé. O mundo vai conhecer o povo do amor e da harmonia. É isso que queremos ser para a tua honra e glória, ó Jesus de Nazaré, Mestre bendito. Sê para nós, Senhor, o ensinador cotidiano, como fostes para os 12, para que conosco, Senhor, assim como eles, perdoando e superando os nossos erros, tu perseveres a nos ensinar. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar.